E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre desabafo, mais uma vez entre aspas. Pois hoje vamos tentar embasar e explicar para vocês por que Pantera Negra é importante efetivamente. Por que Pantera Negra não é só mais um filme de heróis? E principalmente por que tem gente que odeia o sucesso de Pantera Negra, que se sente oprimido com o sucesso de Pantera Negra. Mas antes de falar para vocês isso, antes de falar a importância e da relevância do Pantera Negra, eu vou fazer uma espécie de disclaimer aqui, pois eu tenho certeza que muita gente abriu esse vídeo e falou: nossa, o que esse branco tá falando da importância de um filme da cultura do negro? Ou então a galera vai falar: não, mas Pantera Negra não é o primeiro filme de super-herói negro, teve o Blade, teve o Shaft, teve 300 filmes do Will Smith, 200 filmes do Wesley Snipes, teve filme do Spawn. Vocês estão todos certos, mas eu tenho dois argumentos aqui para tentar embasar o que eu vou falar para vocês. Um é que de fato Pantera Negra é o primeiro herói negro a representar a cultura negra efetivamente, com todos os casos que a gente vai citar no vídeo aqui, desde opressão ao negro americano até os casos de miséria na África. E dois, sim, eu não sou negro e não tenho embasamento para falar o que aconteceu com o negro. Porém, inúmeros exemplos de mobilização que esse filme está gerando, do impacto, das notícias que têm surgido, os recordes de bilheteria que Pantera Negra tem batido, ajuda fundamental que eu vou dizer aqui, entendeu? A mesma coisa do ano passado, que eu não tenho propriedade para falar da importância que foi Mulher Maravilha. Porém, eu gosto de super-heróis. E eu, ao longo de 10 anos de MCU e de várias coisas que eu assisti e li, eu me identificava com os dramas de super-heróis. E assim como eu sentia essas coisas quando assistia filmes de super-heróis, lendo quadrinhos e tudo mais, o negro vai sentir também. E eu me coloco, entre aspas, no lugar do negro e entendo o sentimento dele ali. E então vamos logo falar de Pantera Negra, mas vamos falar um pouquinho da origem do herói negro, basicamente. Pois não é novidade pra ninguém que o super-herói negro nos quadrinhos foi representado pouquíssimas vezes, tanto que Pantera Negra foi o primeiro super-herói efetivamente negro nos quadrinhos. Ele veio antes de Tempestade, veio antes de Cyborg, veio antes do Lanterna Negro, veio antes do Máquina de Combate, do Falcão, sei lá, do Super Choque, ele veio antes de todo mundo sair. Ele foi o primeiro super-herói negro efetivamente. Só que falando bem do que foi os quadrinhos, a primeira publicação negra foi nos anos 40, por Orrin Coral Evans, que é a All Negro Comics, que teve só uma edição e que era totalmente focado no público negro, era um quadrinho de negros. Só que não foi pra frente. Depois disso tivemos a HQ do Lobo, que era uma espécie de western. Tivemos a HQ do Aku, o Príncipe de Bantu, que fazia parte da Jungle Tales, que era da Atlas Comics e que viria virar a Marvel Comics no futuro. E depois de concretizada a Marvel, tivemos um herói de guerra negro num dos quadrinhos da Marvel, mas nada assim que te identificasse logo de cara, numa época que já tinha difundido Capitão América, Superman, Batman e tantos heróis que a gente conhece hoje em dia. E nisso que efetivamente surgiu o Pantera Negra, um herói com fisionomia de herói, que não tinha uma fisionomia de civil. E onde que ele surgiu? Dentro de um quadrinho do Quarteto Fantástico. Pantera Negra é uma criação de Stan Lee e Jack Kirby, e teoricamente o Pantera Negra é inspirado na cultura pulp, pois, segundo Stan Lee, o nome Pantera Negra veio de um herói dos anos 40 da cultura pulp e que tinha uma Pantera Negra como auxiliar. Mas a gente vai ver mais à frente que não é exatamente essa a origem do nome do Pantera Negra. Mas voltando, chegamos no número 52, 53 de Quarteto Fantástico, em 1961, onde ele inicialmente é um vilão e acaba enfrentando o Quarteto Fantástico, só que ele acaba fazendo tudo isso para ver se eles são aptos a ajudar ele a lutar contra o Garra Sônica, pois o Garra Sônica teria matado seu pai, T'Chaka, 10 anos antes. Desde então, o Pantera Negra passou a integrar equipes da Marvel. Ele foi coadjuvante em história do Doutor Estranho, coadjuvante em história do Demolidor, foi coadjuvante em histórias dos Vingadores. E dentro dos Vingadores temos maior desenvolvimento do personagem, como na edição 52, onde ele salva vários Vingadores sozinhos numa... vamos colocar uma operação meio sorrateira assim, como na edição 62, onde ele enfrenta pela primeira vez o M'Baku, que é o Homem-Gorila, e que a gente tem uma coisa muito interessante colocada ali e que é bem expoente nos filmes da Marvel, que são as características animais no modo de luta dos seus super-heróis. Também em Vingadores 87, onde temos um complemento dessa história de o que se passou nos 10 anos desde a morte do T'Chaka até o T'Challa assumir o manto do Pantera Negra, dele enfrentando o desafio do Pantera Negra, assumindo o manto do Pantera Negra, e somente alguns anos depois que ele foi estrear uma HQ sozinho, que é a Jungle Action, que é referenciada àquela Jungle Comics que eu citei lá atrás da Atlas. Porém, não era uma HQ do Pantera Negra, efetivamente. E isso aconteceu em 1977. Porém, aí a gente tem um
Problema, as histórias do Pantera Negra de 77, praticamente que é a versão 1 do Pantera Negra solo, não são legais. Mas, tipo, não foi resolvido uma parada logo, assim, entendeu? Se estendeu por vários anos. Tanto que a versão 1, a versão 2 e a versão 3 não são histórias legais de Pantera Negra. A gente vai entender logo na versão 4 por quê. Dentro desse espaço, a única coisa legal, efetivamente, que surgiu do Pantera Negra foi a Okoye e a Dora Milaje, efetivamente. E aí, a partir mais ou menos de 77, temos um salto até 2005, cara, que foi a versão 4 de Pantera Negra. E que você consegue achar em livraria e biblioteca e banca de jornal e pela aquela gráfica da Salvat que se chama Quem é o Pantera Negra? E por que ela tem um fator tão determinante e importante aqui? Primeiramente, por ela apresentar muitas coisas que a gente viu no filme, efetivamente. Muitas coisas da concepção de Wakanda, assim como nação, a gente viu lá nessa HQ de Quem é o Pantera Negra de 2005. Mas principalmente pois ela foi feita por Reginald Hudlin, que é um escritor e produtor negro e que tem grandes embasamentos em obras da cultura pop que a gente já conhece. E vai desde filmes do Ed Murphy, de comédia, até chegarmos à produção de um dos filmes, talvez um dos melhores filmes dos anos 2010, que é Django Livre. Ou seja, é um cara que ele é negro e sabe as nuances para agradar e para representar a cultura negra na cultura pop. A presença dele refinou muito mais a cultura de Wakanda e, além de tudo, ele se inspirava muito em rappers da época e em Spike Lee, que são ícones pop do negro, da cultura negra, para trazer esse plot mais palpável para Wakanda, para se identificar com o negro que está lendo Pantera Negra efetivamente. Nessa fase foi a grande evolução, teve uma relevância na importância do Pantera Negra, ele se casa com a Tempestade, tem uma grande ascensão da Shuri, que vai assumir na versão 5 o manto de Pantera Negra. O Pantera Negra nessa fase começa a assumir os Illuminati também, participar dos Illuminati. E aí chegamos à versão 6 do Pantera Negra, que é uma das versões mais importantes. Primeiro foi a influência principal do Ryan Coogler para fazer o filme. Ele disse isso em entrevista várias vezes. E ela tem um apelido bem interessante, que é Uma Nação Sob Nossos Pés. Inclusive nessa HQ você também acha a primeira aparição do Pantera Negra, nessa graphic novel. E ela também foi escrita por Ta-Nehisi Coates, que também é um negro e que também se inspirou muito na cultura negra para construir todo o plot dessa nova versão do Pantera Negra, dessa nação sob os pés do Pantera Negra. Tanto na questão de ter uma valorização espiritual maior, que a gente vê bastante no filme, e isso é originado dessa fase aqui, principalmente. Também na versão 5, lá quando acontece alguma coisa com o Pantera Negra, você tem uma grande viagem espiritual ali. E também, para colocar uma nação sobre os pés do Pantera Negra, ele teve que fazer muito do destino de Wakanda ser referente ao equilíbrio do T'Challa, entendeu? E isso foi uma parada muito interessante. Se o T'Challa estava instável, a nação estava diretamente instável. E se a nação estava mais equilibrada, o T'Challa também estava muito bem equilibrado. Tanto que nessa visão política tem até uma própria HQ que não fala efetivamente do Pantera Negra, mas fala de Wakanda e sobre essas nuances da nação efetivamente. E obviamente essa instabilidade também é presente no filme, principalmente na relação do T'Challa com o M'Baku no filme. Uma vez com o universo dos quadrinhos estabelecido e a gente tem aqui uma base para começar a explorar o que aconteceu no filme, a gente tem a questão da representatividade, dos signos, dos símbolos da cultura negra que foram representados no filme, aliados a essa cultura de Wakanda do Pantera Negra dos quadrinhos. Essa questão de representatividade do Pantera Negra não é só ligada ao heroísmo dos quadrinhos, ela tem uma nuance muito maior. Isso começa desde o nome Pantera Negra. Você lembra lá no começo, quando eu disse que apesar de Stan Lee com o Jack Kirby falar que o nome Pantera Negra veio de um sidekick de uma história pulp, que não era bem isso? Pois o Pantera Negra é um herói dos anos 60, e a história americana dos anos 60 nos apresentava uma coisa muito interessante, que era o final da Segunda Guerra, uma parte de início da Guerra Fria também. E neste cenário surgiu a Tropa 761 das Forças Aéreas Americanas e fez muito sucesso e ajudou pra caramba o americano, os Estados Unidos, a vencer a Segunda Guerra. E grande parte desse batalhão era composto por negros e eles eram apelidados de Panteras Negras. Isso inspirou não só a esse nome para HQ do Pantera Negra, com várias coisas na cultura afro-americana. Mas ao falar disso, da cultura americana, a gente tem que falar diretamente do Killmonger no filme e a representação de uma cultura americana oprimida pela sociedade. Pois partindo do extremo que esse termo Pantera Negra inspirou a criação do personagem Pantera Negra e de dar o nome de um personagem dos anos 60, a gente vai até a outra extremidade. Primeiramente, esses próprios Panteras Negras sofreram bastante, depois que voltaram de lá, eles eram
até um certo ponto segregado. Eu até citei na crítica do Pantera Negra, cito novamente o caso do documentário da 13ª Emenda, que mostra como que aconteceu isso com o negro ao longo desses anos, e também o caso de Selma, do filme Selma, onde tem uma grande representação da figura do Martin Luther King e de toda essa luta do negro americano por seus direitos, o direito simplesmente de votar. Tanto o documentário quanto o filme são da Ava DuVernay, mas eles ajudam a gente a entender basicamente o que era o negro americano na época que surgiu o Pantera Negra, tanto nos quadrinhos quanto na história americana. Mas para um complemento mais acadêmico da coisa, eu indico que vocês vejam Nerdologia do Pantera Negra, que está na descrição desse vídeo aqui, que ajuda a explicar bastante do que eu estou falando para vocês. Porém, para um termo tão representante no aspecto positivo, ele também tem os seus representantes no aspecto negativo. E Pantera Negra também foi o nome de um grupo extremista americano que era totalmente contra essa ideologia americana, do governo americano de oprimir os negros. Em termos não certos, mas iam pro lado do extremismo. Queriam colocar a todo custo impor a cultura negra como se fosse absoluta e tudo mais, bem o estilo que o Eric Killmonger faz no filme. E essa ideologia inspirou tanto positiva quanto negativamente o negro americano em vários segmentos. Desde segmentos de lifestyle e cultura, como da cultura do Black Power, sim, Black Power é uma cultura, não é um penteado, e chegando até protestos políticos, como os de Tom Smith e John Carlos nas Olimpíadas do México, que fizeram o símbolo do Pantera Negra em protesto a toda essa questão que já foi citada aqui no vídeo. Você pode sentir todas essas nuances na personalidade do Killmonger, ou seja, ele representou uma grande parcela da comunidade, e não quer dizer que ele estava errado totalmente, ele tinha sua fundamentação básica e lógica. Assim como a Nakia, onde a gente pode traçar um paralelo aqui com a princesa Diana. Por que eu falo isso? Pois a Nakia, ela era uma das representantes de uma das 5 culturas que formaram a cultura de Wakanda no filme. E ela não queria ser só mais uma representante, ela queria fazer a diferença. Ela ajudava ou tentava ajudar o africano que sofria fora de Wakanda, com a miséria, com a fome, com a AIDS e tudo mais. Nessa figura a gente traça um paralelo com a princesa Diana, que assim que assumiu seu posto de princesa na Inglaterra, lutou contra a AIDS, contra a miséria na África. Ela foi humanitária e lutou por uma causa até morrer. A questão é que ela morreu em 97. Já fazem mais de 20 anos que a princesa Diana morreu. Traçando um paralelo entre a Nakia e o mundo atual, a gente não tem ninguém de governante, sim, com esse peso, com essa ideologia de ajudar o próximo. Por que ninguém mais faz isso? A gente tem vários exemplos de gente de família real aí que poderia fazer uma diferença para a humanidade e que não tá nem aí para isso. O que também nos traz os exemplos da Shuri, da Ramonda, da Okoye, das Dora Milaje, que representam a presença da mulher na sociedade. Como que ela pode fazer diferença em vários aspectos, tanto lá no fronte de batalha, onde ter sensibilidade, saber o momento de atacar, o momento de ser mais resiliente, quanto em ter sensibilidade e um olhar peculiar para certas coisas que a gente não tem, o homem não tem, mas a mulher tem por seu aspecto maternal. De ter essa visão maternal de sempre querer o bem do próximo, sempre querer o melhor que a gente pode conseguir. E além de todos esses exemplos, também chegamos ao exemplo de Wakanda em relação à Coreia do Norte, por exemplo. Sim, o filme fala disso também. Pois por que uma nação tem que ser fechada? Por que é a gente contra o outro? Por que não somos que podemos seguir um caminho em frente? Por que é tão difícil compreender que a gente não está lutando contra o outro, que a gente está seguindo o mesmo rumo e precisa se salvar junto? A nossa luta tem que ser para uma evolução comum, não tem que ser uma luta para ser melhor que o outro, pois nós somos a mesma espécie, entendeu? Mas parece bobo falar isso, só que tem um pensamento que eu desenvolvi e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é que atualmente é impossível você defender uma bandeira, pois bandeiras são defendidas por pessoas, e pessoas são altamente corruptíveis quando as coisas se confrontam diretamente com seus interesses. E por fim chegamos a T'Challa, a justiça sendo feita na capa da revista Time. Porque lá atrás Chadwick Boseman representando todo o filme do Pantera Negra e falando da importância de Pantera Negra que foi esmiuçada ao longo deste vídeo. E não é só eu que digo que o Pantera Negra foi importante, são os números que estão arrebentando com tudo. Como o segundo filme com maior estreia no fim de semana de estreia dos Estados Unidos, perdendo apenas para o primeiro Vingadores. A maior bilheteria de estreia de um filme
solo de super-herói, a terceira maior bilheteria do MCU e bilheteria dos filmes de heróis, perdendo apenas para os dois Vingadores na sua estreia, o fato de 37% do público que está assistindo Pantera Negra ser negro, sendo que geralmente esse público não passa de 15% dos outros filmes, a trilha sonora do filme chegando ao topo da Billboard americana, que é a mais concorrida de todas, e o fato do filme estar com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é a maior aprovação de filme de super-heróis, apesar do Rotten Tomatoes não querer dizer muita coisa, mas enfim, o sucesso retumbante da crítica falando do filme, essas coisas são só demonstrativos de como que Pantera Negra é um filme diferente e que também representa o que o T'Challa é, que apesar de todo tipo de conflito que ele teve que enfrentar no filme, desde cultural a ameaças efetivamente ao Wakanda, ele se mostrou sempre justo, íntegro a sua ideologia. Ele não focou em culpar o passado por erros, ele focou em consertar os erros do passado. E isso sim é em todas as camadas possíveis o que um super-herói deve ser. E como se não bastasse tudo isso que eu falei pra vocês aqui, o filme é efetivamente excelente. Tanto em relação ao restante dos outros filmes de heróis, em relação aos filmes da DC, por exemplo, não tem nem graça. Você vai ter que buscar lá atrás de Batman, Cavaleiro das Trevas, Superman do Christopher Reeve. E dentro do MCU, com certeza ele é um dos melhores filmes, cara. Não só no aspecto de filme de super-herói, como no aspecto técnico também. E principalmente, deixa uma mensagem muito importante, que os filmes de super-heróis não são só coisa de criança. Os filmes de super-heróis podem ser muito mais que só um filme para criança. Eles podem inspirar, fazer a gente refletir e pensar nossas escolhas no mundo e tudo mais. E que se faz isso com a gente, imagina o que pode fazer no aspecto positivo para as próprias crianças que vão assistir esse filme. E se inspirar na figura de um herói íntegro, que não só como super-herói, mas como político e pessoa, é alguém que vai inspirar várias camadas da sociedade a ser pessoa melhor, ser humano melhor e dar um futuro melhor para as pessoas que ele tanto ama e para o seu próprio mundo. Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado efetivamente do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador, comente com sugestões, comentários, elogios, críticas, alguma canelada que eu dei aqui. Abra seu coração nos comentários, dê sugestões, comente pra caramba aqui que eu sempre respondo todo mundo. Curta Legião dos Vilões, que ajuda a gente bastante conteúdo, compartilhar e tudo mais. Clique no sininho para notificações de vídeos novos sempre que sair. É isso aí, até o próximo analisador e Wakanda Forever em nossos corações.